veremos agora, irmãos, ele precisa ser uma verdade constante em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando o fogo se apaga, irmão, só fica cinzas. E as cinzas traz lágrimas. Né? Mas nós temos que em todo tempo nos alegrarmos no Senhor Jesus. Amém? Irmãos, abra novamente a primeira epístola de São João. Quero ser bem breve, as horas se avançam. Nós vamos agora ler o finalzinho do capítulo 1. A partir do versículo de número 8. Quantos já encontraram, irmãos? Jesus é bom, irmãos. Em todo o tempo, amém? Glória a Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, queridos? Abre comigo em Apocalipse. Tchau, Pedro, desliga esse ventilador, por favor.
Apocalipse 22. Versículo número 9 diz: então ele me disse, vê, não façais isto, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar-se. Amém, irmãos? Eu já ministrei isso aqui, irmãos, uma certa feita numa escola bíblica, foi reforçado, eu já falei também no culto de doutrina, ensinamento bíblico. E é muito importante nós entendermos essa palavra. Porque quem pensa com a mente humana nada sabe. Mas aquele que discerne pelo Espírito, tudo sabe por ninguém é discernido. Ou seja, não tem como explicar, é revelação de Deus. Amém, queridos? Como Pedro recebe uma revelação e diz, tu és o Cristo, como que ele vai explicar isso? É revelação de Deus. Vem do coração de Deus para nossas vidas. E para que serve a revelação? A revelação vai trazer luz para o nosso entendimento, luz para o nosso caminho, para que a gente possa sair das trevas e caminhar na luz. Amém, queridos? Então, sempre que a palavra de Deus for revelada, Jesus está sendo revelado para nossas vidas, para que a gente possa cada dia mais nos achegarmos a Deus. Amém, queridos? Se você for olhar para trás, quantos passos você já caminhou com Jesus? Se você for olhar para trás, se você visse a vida que você vivia e a vida que você vive hoje, como você já caminhou e você já progrediu com Cristo? Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão comigo, irmãos? Então, nós precisamos ter um entendimento dessa palavra para compreender aquilo que João está falando na sua epístola. Eu já trouxe aqui, irmãos, um ensinamento mais minucioso, mas nós vamos passar um pouco mais rápido nessa parte para os irmãos entender. O que significa essa palavra aqui, irmãos, está dizendo no versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo. Lembra que nós perguntamos e muitas pessoas disseram assim, pastor, imundo é alguém sujo, alguém que está carregado de pecado. E nós ensinamos que isso não é, a palavra não quer dizer isso. A palavra imundo aqui, irmãos, quer dizer que não está apto para o serviço de Deus. É aquele que não está apto para realizar a obra de Deus. Qualquer instrumento imundo, ou seja, qualquer instrumento que não está apto para servir a Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então nós vamos ver, irmãos, que o sacerdote, antes de ele se apresentar a Deus, antes de ele fazer qualquer coisa, ele tinha que se lavar na bacia de bronze. Ele tinha os rituais de purificação para que ele pudesse entrar diante da presença de Deus. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz lá em Salmos número 24, abra comigo, irmãos, por favor. Como é que nós entramos na presença de Deus, irmãos? Salmos 24. Quem encontrar da glória. Aleluia. Verso de número 3, assim. Quem subirá ao monte do Senhor? Uma pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém, queridos? Então, qual é o princípio aqui, irmãos, de nós vivemos a bênção de Deus?
Qual é o princípio de salvação e justiça aqui? Nós temos que compreender, irmãos, que nós não somos mais, injustos e nem somos mais imundos. Amém, queridos? Misericórdia. Eu vou falar de novo. Nós temos que entender aqui, irmãos, e de uma vez por todas, que nós não somos mais injustos e nem somos mais imundos. E isso, irmão, você não tem nada a ver com isso. Você não tem um pingo de participação nisso. Todo o trabalho foi de Jesus naquela cruz. Oh, aleluia! Chamore calamandoria. Todo o trabalho foi de Jesus. E ele não começou a derramar o seu sangue lá na cruz. Ele começou a derramar o seu sangue no Getsêmani, quando ele já começa a apanhar ali, irmãos. Quando ele começa a ser surrado, então ele vai saindo já do Getsêmani, deixando um rastro de sangue. Ele passa agora para Anás, Caifás, Anás, e vai, aleluias, passando, aleluias, por Caifás, e vai passando por Herodes, por Pilatos. E nós vamos ver toda essa trajetória de Jesus agora, irmãos, e ele está apanhando, até que ele vai para o pretório, e no pretório ele é surrado, como qualquer ser humano não suportaria, ele suportou sem sair uma palavra de sua boca. Então o sangue de Jesus, que foi vertido pelos meus e os teus pecados, e o pecado do mundo, nós lemos aqui inteiro, foi o que nos fez sermos justos. O Senhor arrancou a imundícia do pecado de nossas vidas. E eu quero que você entenda isso, irmão. Não fica pensando em palavrão, não fica pensando em coisas do mundo, em coisas que vêm na sua mente. Eu quero que você entenda agora, quando Deus arrancou a imundícia do pecado, ou seja, Ele quebrou a condição de pecado da nossa vida. Ele nos tirou a separação de nós e Deus. Irmãos, isso não tem nada a ver comigo e com você. Ele fez isso por nós. Então o Senhor, queridos, nos fez, agora vivemos numa nova condição de justiça. E isso não vem de nós. É para a glória dele. Por isso que a Bíblia diz, para que ninguém se glorie, nem judeu, nem grego, nem filósofo, nem teólogo, para que ninguém se glorie. Tudo é para a glória dele. Aleluia. Ele colocou todos no mesmo nível, para que tudo pudesse ser para a glória dele. A salvação vem somente pela graça de Jesus. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus para cada um de nós. Então, quando Ele escolheu a minha e a sua vida, e nós reconhecemos quem era o Salvador, a partir desse momento que nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma, o que aconteceu? Ele arrancou as vestes sujas, tirou a condição de imundo, e nos deu agora, Luiz, a condição de filhos de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, entende isso. Eu vou pedir como Paulo pediu, eu peço em nome de Jesus, se você quiser eu ajoelho aqui para orar diante de Deus, para que você entenda isso. Quando você falou, Jesus, eu te aceito, que você ainda estava cheio de carrapicho, cheio de problema, quem sabe você ainda tinha um vício, quem sabe você ainda fumava, você bebia, quem sabe você fazia coisas tão erradas, mas Jesus já disse, você não é mais imundo. Olha o que Jesus fez naquela cruz. E o diabo quer, irmãos, travar a mente do ser humano, dizendo, você não pode, você é suja, você é sujo, você não pode. Isso é mentira do inferno. Você não consegue entender com essa mente. Ele nos purificou, Ele nos limpou. Ele pegou alguém como estava lá dentro, Luiz, o cemitério de Gadara, 10 anos sofrendo, endemoniado, acorrentado, comendo cadáveres. Jesus chega lá e diz, a partir de hoje, filho, a sua vida muda.
A partir de hoje as coisas na sua vida mudam, se transformam, porque você já não é mais imundo, você é justo, e o justo vai viver como justo na terra. Ah, Jesus, eu queria muito que você entendesse isso, queridos, porque o Senhor vai dizendo: olha, nós não temos mais uma vida de pecado, nós não vivemos mais presos a esse mundo, porque Jesus fez uma grande obra em nossas vidas. Quando João vai citando isso lá atrás no Evangelho, ele declara isso no primeiro capítulo, no versículo 12, diz: e o Pai te deu poder de se tornar, ou seja, de ser gerado novamente como filho de Deus. Vós que antes não era filho, agora, pelo sacrifício de Jesus, se tornou filho de Deus. Irmãos, presta muito bem atenção nisso aqui. Quantos aqui já não pensaram assim: mas Senhor, eu tenho tanta sujeira na minha cabeça, tanta imundícia, tantas coisas acontecem na minha vida, eu não tenho capacidade de fazer a obra, eu não posso fazer a obra. Aí daqui a pouco você vive uma vida um pouquinho mais equilibrada e você já acha que você pode fazer todas as coisas, que você é santo, santo, santíssimo, santarrão, e acha que você pode todas as coisas, e que Deus é obrigado até a operar na sua vida, porque você está jejuando, você está orando na madrugada, você está buscando, mas tem uma hora que você diz: Senhor, eu estou vivendo uma vida fora do padrão. E é nessa hora, irmãos, presta muito bem atenção, que você vai ver que a mente humana, ela oscila demais, e nós passamos a julgar a nós mesmos. E por isso diz que essa palavra seria a palavra da ceia, porque a Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Mas quando somos julgados, ou seja, quando a palavra julga nossas vidas, então a Bíblia diz que é nesse momento que nós vamos examinar a nós de uma forma minuciosa. Aleluia. Irmãos, olha que espetacular isso. O diabo, ele tem poder, irmão, até onde a gente crê no que ele diz, porque o mundo espiritual é regido por fé. Mas quando a gente deixa de crer nas mentiras de Satanás e acredita nas verdades de Deus, nós não somos mais reféns do diabo. Jesus falava no meu coração: filho, há muitos que estão aprisionados na mentira do diabo, muitos que não avançam, que não recebem, que não fazem, que não são tocados, porque estão ainda presos, reféns de Satanás. E Jesus dizia: filho, a minha palavra, ela precisa ser entendida, interpretada, para que seja vivida. E Jesus falava muito no meu coração. Quando eu li, irmãos, os textos, eu pude entender aquilo que lá em Romanos, no capítulo 3, o Senhor falou: todos pecaram e nós precisamos da graça e da glória do Senhor. Quando nós passamos agora, irmãos, a entender que somos carentes de Deus e vivemos uma vida através de Deus. Olha para mim aqui, irmãos, nós não vivemos mais a vida de antes. Hoje nós vivemos uma vida com Deus, através de Deus, por Deus, para Ele e por Ele são todas as coisas. Quando Jesus entrou, Ele disse: agora mudou o negócio. Queridos, presta muito bem atenção. Quando Jesus entrou na minha, na sua história, Ele disse: olha, você estava totalmente longe da realidade daquilo que Deus tem para a sua vida, e eu vim para trazer você de novo, para entender aquilo que o Pai pensa de você, e aquilo que Ele sente por você, e aquilo que Ele quer que você viva. Então Jesus pagou um alto preço e nos deu a condição agora de termos mãos limpas. E o que agora, irmãos? Mãos limpas de um coração puro. Por que a gente pode ter mão limpa e coração puro? Porque Jesus já trocou o nosso coração.
e nos deu um coração como o dele. Você não fez nada por isso, mas o preço que ele pagou na cruz te lavou e te deu coração novo. Fala para o teu irmão assim, ó, você não fazendo nada, ele já te deu tudo isso. Aí nós vamos dizer assim, sabe o quê? Mas eu não mereço isso. Pai, para mim é uma coisa muito difícil de entender isso. Pois bem, e por isso que a revelação vem, para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, para que você entenda que a palavra dele é a verdade. Por isso João 17 diz, santifica-me na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu preciso ser separado para Deus através da palavra. Ou seja, eu vou me santificar, eu vou viver a justiça de Deus, sempre que eu crer na palavra. Essa palavra vai me limpar, ela vai me lavar cada dia mais, vai me separar daquilo que por sua vez tem me contaminado. Aleluia. Irmãos, olha para mim aqui, ó. Nunca foi por nada que nós fizemos, sempre foi tudo que Ele fez. Põe isso na tua cabeça, irmão. Nunca foi por nada que eu e você pudemos fazer, nunca foi, nunca será. Sempre foi porque Ele fez por nós. Sem Jesus nós estávamos perdidos. E eu quero que você guarde isso em nome de Jesus, queridos. O Senhor olhou para mim e para você e disse, a partir desse momento que você entendeu quem eu sou, você já não é mais imundo. Eu vou dizer de novo. Ah, pastor, mas você não sabe as coisas que passam na minha mente. Você não sabe que ainda eu erro, que eu ainda falho. Eu vou dizer para você, irmãos, Deus te deu uma condição de, através do teu sacrifício, quando você o aceitou, ele disse, você já não é mais imundo. Amém, queridos? Lembra daquela mulher que tinha que ficar longe no vale da rejeição? A mulher do fluxo de sangue. Ela não podia, irmãos, estar junto com a sua família, ela não podia entrar na casa do Senhor, ela não podia adorar, ela não podia estar diante de Deus, não podia estar com a sociedade, porque ela era imunda. Mas quando agora ela toca em Jesus, que a graça se manifesta, presta atenção aqui, irmãos, ela já não é mais imunda, e ela passa agora a ter condições de desfrutar de tudo o que Deus havia determinado para a vida dela. Aleluia, glória a Deus. E Jesus olha para aquela mulher e disse, filha, vai-te em paz. Antes tu não era ninguém, mas agora tu passou a ser alguém que vai viver coisas tão extraordinárias aqui nessa terra. Amém, queridos? Irmãos, eu fico olhando para a palavra de Deus e eu fico vendo quanto tempo nós perdemos por falta de entendimento. Quantas vezes nós ficamos presos em tantas coisas porque a verdade não foi esclarecida sobre as nossas vidas. Olha para mim aqui, irmãos. Quantas vezes você se sentiu imundo, sujo, impróprio, sem condições? Quantas vezes você se sentiu fraco? Quantas vezes você se sentiu pensando em desistir? Quantas vezes você pensou, olha, pai, a dificuldade é tão grande na minha vida, a luta está tão grande, estou tão desanimado, estou tão triste, é tantas coisas. E aí, quer saber de uma coisa? Eu não tenho condições de fazer a obra de Deus. Eu não tenho condições de fazer a obra de Deus. Aí eu vou te mostrar algo aqui, irmãos. Pessoas que, sem condições, humanamente falando, presta atenção nisso aqui, irmãos, que adulterou, ou que está no adultério, ou que está pecando, que está fazendo qualquer coisa, você vê lá o camarada lá pregando. Aí você fala, Deus, existe uma coisa errada, porque eu estou vendo essa pessoa aí revelando algo, e não sei, esse negócio aí é de Deus, eu sinto o Espírito Santo de Deus se manifestar. E agora, irmãos? Como é que fica?
Eu já vi, irmãos, um pregador pregar, e jovens da nossa igreja foram batizados no Espírito Santo. E quem estava ali sabia que era Deus. E quando ele saiu da pregação, irmãos, nós não sabíamos. Ele estava viciado em droga. Cheirou tanta cocaína, caiu lá de cima do primeiro andar, morreu, quebrou o pescoço. Por que aconteceu isso? Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. A nossa mente humana, ela é tão difícil de entender isso. Mas quando Jesus ele faz uma obra em nossa vida, irmãos, ele a faz completa. E Jesus olha para mim e para você e diz assim: olha, tu não é mais imundo, tu não é mais imunda. Eu te santifiquei, eu te purifiquei, eu te dei uma nova condição de justiça. Irmãos, prestem atenção nisso aqui, ó. Então, a partir desse momento, ele tem acesso às coisas celestiais. E o dom que Deus entregou, ele é irrevogável. Só que no último dia, nós vamos prestar conta para Deus daquilo que nós recebemos do Senhor. Cada um de nós recebemos dons de Deus e nós vamos prestar contas com o talento que Deus te confiou. Amém, queridos? Então nós vamos entender algo aqui, irmãos, duas coisas aqui. Que nós temos que ter discernimento de espírito, nós temos que ter discernimento das coisas que são de Deus. E verdadeiramente parar, irmãos, de idolatrar profeta, homens e mulheres na terra que nada pode fazer em nossas vidas. Aleluia! Se Deus tem que usar alguém, Ele vai usar e pronto, acabou, e glória a Deus, e acabou, irmão. Não tem que ficar idolatrando profeta na terra, não, irmãos. Porque tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Ele usa quem Ele quiser e ponto final. Aleluia. Olha para mim aqui, irmãos. Se Deus usa um camarada desse, usa aí uma mulher, usa um homem nessas condições, por que é que na tua vida, irmãos, você não vai viver, irmãos, as coisas extraordinárias de Deus? Você está se sentindo o que mesmo? Fraco, sem condições? Olha para o extremo que eu estou te apresentando aqui, irmãos. Irmãos, existe tanta sujeira no mundo evangélico. Pastores, irmãos, e isso na minha conversão foi, olha só, vou dar um exemplo de mim. O pastor que Deus usou para me trazer, e olha que eu falei uma coisa, David pegou, né? Se Jesus me converteu, pode converter qualquer um. Se Ele fez algo na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um.